Assim, amiga do peito, Juliana Aranda. Pela segunda vez no palco do Bianese, e agora falando sobre um tema que impacta a vida de todas nós e de todos, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela começou lá em 1956, quando alguns cientistas se reuniram lá nos Estados Unidos para buscar oportunidades onde encontrasse através de máquina como que a gente poderia colocar as máquinas para pensar como seres humanos, para planejar, para pensar, e assim surgiu. Só que ela começou como um bebezinho, e quem ajudou a inteligência artificial e ainda ajuda nos dias de hoje somos nós, seres humanos. E não vamos pensar que nós poderemos ser substituídos pelas máquinas, não. Porque nós, seres humanos, somos seres que pensamos, que criamos. Então não vamos imaginar que isso possa acontecer, porque isso não vai acontecer. Ele serve apenas para que os nossos processos repetitivos sejam amenizados. E assim a gente poder criar e co-criar. E neste painel nós vamos aprender um pouco sobre o que essa tecnologia ela vem revolucionando nas nossas vidas. Sejam através dos nossos smartphones, que todos os dias a gente já levanta com eles, seja através das nossas atividades diárias, dos nossos trabalhos, das nossas faculdades e de tudo que envolve o nosso dia a dia. A área médica vem se revolucionando, vem tornando a nossa vida moderna muito mais leve, muito mais fácil, muito mais prática. As radiologias, os exames, todos eles vêm acelerando o diagnóstico. Então, algo que a gente nem sabe que existe no nosso corpo, com a inteligência artificial, a gente consegue prevenir através da inteligência artificial. Então, hoje vai ser um momento onde a gente vai discutir e conversar com 3 mulheres incríveis sobre a inteligência artificial. E aí, para começar, eu vou chamar aqui uma mulher que eu conheci o ano passado. Ela já mora aqui. Ela é incrível. Se você começa a conversar com ela, você fica assim apaixonada pelo jeitinho encantador. Ela se chama, o nome dela é lindo, gente, não é por nada não, mas ela se chama Juliana. Juliana Balheiro. Ela é especialista em intuição e empoderamento feminino, locutora, coach em PNL, produtora audiovisual e congressista. E ela trabalha com uma frase que é: o essencial é invisível aos olhos. Vem pro palco, Ju! Que delícia, né? Maravilhoso. Agora, eu vou chamar uma outra mulher encantadora. Gente, ela mora numa região de São Paulo que se chama Mairiporã. E lá, sabe aquele lugar verde, gostoso, né, Ju? Tem outra Ju aqui. Gostoso, que se chama Serra da Cantareira. Você quer morar num lugar gostoso, verde, no meio da natureza? É assim que ela mora. O nome dela é Marina Melli. Ela é artista plástica, ativista social e escritora. Ela é fundadora do Prêmio Social As Mulheres da Serra em 2013. Ela é coautora do Quais de Mim Você Procura,
Mulheres de Fé, que eu também estou no Mulheres de Fé, e também Mulheres Terapeutas, que eu ainda não estou, se tiver jeito ainda entro, porque eu também sou mulher terapeuta. Ela é escritora nos livros A Porta e A Porta, uma visita inesperada. Ela também é presidente do Lion Sororidade Social na Gestão 2024 e 2025. Vem pro palco, Marina! Vão se preparando aí, que essas mulheres vão dar um show! E agora eu vou chamar uma mulher que eu conheci há pouco tempo, mas já me encantei com o jeitinho dela de falar, com a história de vida. Ela é espetacular. O nome dela é Cassiana Martins. A Cassiana, ela é especialista em negócios e da vida. Ela é estrategista de negócios e da vida. Ela é psicóloga, especialista em comportamento humano. Ela é focada em desenvolver líderes no mundo com as Power Skills, nos novos negócios, com a entrada da inteligência artificial. Vem pro palco, Cassiana! E aí, vocês já pensaram quais são os impactos da IA, da inteligência artificial, na vida de cada uma aqui? Vocês já pararam para pensar que esse bebê que estava engatinhando, agora ele já está andando, está começando a correr? E o quanto essa nova tecnologia ela impacta nas nossas vidas? O quanto ela facilita o nosso dia a dia? Quem já usou aqui o ChatGPT? Levanta a mão para mim. Vocês utilizam diariamente? Não? Então eu dou uma dica, você pode utilizar ele diariamente, porque ele pode te ajudar em tudo. Inclusive, algumas perguntas que a gente faz para ele, ele te responde com organizado e muito rápido. Questão de segundos. 1 segundo. É muito rápido, né? Mas é isso. Então agora nós vamos bater um papo aqui. E aí, Ju, vou fazer uma pergunta para você, e depois da pergunta você pode explanar, tá? Ju, quais são os principais desafios que ainda precisam ser superados para regular efetivamente o uso da inteligência artificial? Exatamente. E aí, não é mesmo? Polêmico. Nós sempre temos a tendência a tudo que é novo dá medo, vai acabar o mundo, né? Não sei de vocês, mas Hollywood já acabou com o mundo tantas vezes que eu já perdi a conta. Então, como a gente integra algo que é novo, algo que ninguém sabe como lidar, o que fazer, até onde pode chegar? Porque o grande medo é se eles vão dominar a gente, né? Agora, se eles só respondem a inputs que nós damos, tanto que a robozinha, a Sophie, teve que ser desligada porque ela estava ficando mal criada, o que a gente vai colocar na inteligência artificial? Porque na produção audiovisual, há alguns anos, eu estava no Brasil ainda, morando lá, e entraram com a salvaguarda para proteger o conteúdo nacional, porque o brasileiro estava no pay-per-view, no HBO, nem sei se vou citar tanta marca aqui, gente, mas enfim, vocês conhecem, né, os canais, os streamings, etc. E vocês acham que o Netflix foi fácil? Pagar direitos autorais de todo mundo? Eu sou dubladora, então quando você dubla para cinema é uma coisa, se você dubla para TV é outra, se você dubla pro Netflix é outra. E a multa é bem cara, se você não tem toda essa regulamentação dos direitos, do copyright, né, de tudo que a gente conversa hoje. Aí já está aqui, você mesma falou, quanto tempo já? 70 anos aí está aqui? Aí é porque é Artificial Intelligence, gente, pera, mas é a IA. A IA já está aqui, e aí, né? Vamos incluir
O Prêmio Jabuti merece uma sessão específica para quem usa essa tecnologia para escrever? Porque a gente está tão preocupado se ela vai dominar a gente, tirar nosso emprego. Eu estou mais querendo um auxiliar que pegue os meus 200 e-mails e me fale assim, ó, nesses daqui você tem que ir mais ou menos por essa linha. Aqui, se você quiser, eu já te dou até o texto para você responder. A base, a gente pode criar. Tem um monte de artista 3D criando um material incrível, maravilhoso, sem copiar o dos outros, porque aqui a gente não está falando de plágio. Apesar de que tem muita gente que fala que tudo se cria e nada se copia, né? Enfim, dá para começar do zero. A única coisa, o denominador comum nisso, e até o Elon Musk já pediu para a gente botar o pé no freio, né? Porque nem ele está preparado ainda para chegar lá. O pensamento está ali já, a maquininha está mexendo, está incluindo todo mundo. Estamos jogando videogame já com o olhar, né? As meninas vão falar um pouco mais desse assunto. Mas a pergunta é, com todo o lixo espacial que está na órbita da Terra, com tudo que a gente está fazendo aqui, qual que é o denominador comum dessas catástrofes? É o homem. Então acho que a gente tem que entrar com uma questão ética, com realmente assim, aonde nós vamos ter, na literatura, nos negócios, na robótica e tudo, e listar quais são os principais pontos para entrar com a regulamentação disso. Porque a gente só vai aprender fazendo. Não existe um histórico disso, não existe como falar, não, aqui vai dar problema, aqui não vai dar. A gente chega até algumas coisas, mas até os softwares antivírus estão aí cada vez lançando coisa nova de tão criativo, né, que a gente é. Então, para mim, o fundamental assim, é realmente entrar com algo que respeite e que inclua. Porque aí nós vamos poder usar a nosso favor, ao invés de ficar com medo aqui que o robô vai me controlar, tipo Transformers, né? Muito bom. E aí, Marina, como você percebe a diferença no diagnóstico e tratamento entre os médicos que utilizam a inteligência artificial em sua prática clínica e aqueles que não utilizam? Fala para nós um pouquinho. Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar aqui. E você sabe que mexeu muito comigo a inteligência emocional. Em 2020, em plena pandemia, eu descobri que eu estava com câncer. E o primeiro médico que eu conheci, quando eu cheguei nele, ele só pegou o papel que eu tinha levado impresso e me deu 6 meses de vida. Eu não acreditei nesse médico. Fui para casa, falei com o marido, pedi como é que a gente fala? Uma orientação para um outro médico. Liguei, marquei, no dia seguinte fui nesse outro médico, que eu não queria esperar, a segunda opinião. Quando eu cheguei lá, por telefone eu passei, eu tinha feito os exames, tudo. Quando eu cheguei lá, ele estava com o computador aberto, o meu câncer na tela, e eu estou aqui viva. Então a inteligência emocional foi a coisa, para mim, foi uma coisa muito boa. Porque tudo que eu queria saber sobre o câncer, que eu nunca tinha ouvido falar, o câncer que eu tinha, gente, como mulher, eu descobri através da mídia, através da inteligência emocional. Dos meus livros, eu descobri também que quando você vai escrever alguma coisa, e você não entende o que você está escrevendo, você quer falar, você passa ali, você fala no chat, e ela te transforma. E ali em cima você trabalha sobre o que você quer escrever. Então, para mim, eu acho que eu estou com 66 anos. É muito difícil ainda mexer em muita coisa, mas é muito gratificante. Então, quando a Kátia me convidou para vir para a inteligência artificial, eu fiquei muito feliz. Eu fiz muita pesquisa mais ainda, porque, sinceramente, foi a primeira vez que eu ouvi falar da inteligência artificial, então me deixou muito feliz. Vendo você falar agora, foi uma coisa assim, gente, a gente precisa estudar muito mais. Tá? Eu acho que no futuro dos meus netos, dos meus bisnetos, nós vamos ter o lado humano, nunca vamos perder. Mas nós temos a necessidade, sim, de ter uma inteligência artificial trabalhando para a gente, nos orientando, fazendo nós crescermos cada dia mais. Então, hoje, nas escolas, poucas crianças escrevem.
A gente vê, é muito mais computador, é muito mais trabalhando a mente através da inteligência artificial. E para você, vida, né? Você resgatou. Para mim é Porque vida. o médico chegou para você e te deu um diagnóstico. Você não acreditou, chegou em outro que estudou, que utilizava a inteligência artificial e você... E me mostrou meu corpo por dentro, mostrou o tamanho que tinha que fazer, que não tem que fazer. Então, pela inteligência artificial, eu saí dali, gente, do jeito que vocês estão me vendo aqui. O câncer não me deixou abatida. Ao contrário, eu tinha esperança, eu sabia que eu estava viva. Eu sabia que o câncer ia embora do meu organismo, como foi. Sim. Então foi muito importante, mas muito importante, você vê o seu corpo por dentro como eu vi o meu corpo. Você vê o seu tumor como eu vi o meu tumor. E eu olhava assim, era uma coisa vermelha que estava dentro do meu corpo. Eu não via como um tumor. O benefício da O tecnologia. benefício da tecnologia foi muito importante para mim. Muito importante mesmo. Que sirva de exemplo para todas nós que estamos aqui, que somos mulheres e precisamos buscar conhecimento e buscar verdadeiramente cuidar da nossa saúde. Então, de repente, você recebe um diagnóstico e você já fica desesperado. Então, procure outro profissional, procure esse profissional que está interligado com a tecnologia, que está buscando conhecimento, para que a gente possa, né, viver melhor, viver mais tranquilo. Então, agora nós vamos chamar a Cassiana. Cassiana, quais são as principais competências e mudanças de carreira com a entrada da inteligência artificial nas empresas? Então, Ju, esse tema é fantástico, porque eu estou estudando muito sobre isso, até por ser gestora, por ter empresas, por ter negócios, né? E ver que o rumo dos negócios tem modificado muito. Nos últimos fóruns de economia mundiais, a gente teve aí uma virada de chave bem grande. Houveram estimativas, não destinos, mas que nos mostram como é que as coisas estão acontecendo no mundo e quais as estimativas que vão ocorrer. Queria trazer alguns dados para vocês. Vocês sabiam que mais ou menos 64% das crianças em idade escolar hoje vão trabalhar em profissões e cargos que não existem ainda? Vocês sabiam que a estimativa é que 86% das profissões que hoje existem não existam mais em até 2 anos? Vocês sabiam que mais ou menos 60% das vagas que estão sendo criadas são profissões totalmente novas e que a gente desconhece ainda? Então, a gente tem aí uma revolução muito grande, uma preparação necessária. E é aí que a gente entra com as Power Skills, que não são mais apenas competências técnicas ou competências apenas também, né, para a gente tá utilizando no emocional. Mas é essa junção. Como você faz uma coisa, é como você faz qualquer coisa. E o que acontece? Muitas pessoas dizem assim, eu sou muito organizada em casa. Eu tenho tudo direitinho, bonitinho, mas na minha mesa lá na empresa já não é bem assim. Eu sou organizada na minha bagunça. Te conto, tu não é organizado, mas tu precisa se organizar. E aí quando a gente fala isso, né, vocês lembram, quando era aquele monte de papel, que a gente tinha papelzinho para isso, papelzinho para aquilo, usava agenda. Tinha momentos que eu usava 2, 3 agendas, porque eram empresas diferentes, era consultoria, enfim. E hoje se integra tudo no celular. Só que na nossa organização do celular, também a gente precisa ser organizado. Quantos de vocês sabem onde é que está a foto que vocês queriam colocar no story hoje? Vocês dividem por pastinhas? Como é que está o computador de vocês, aquela tela inicial? Me conta. E a nuvem? E a nuvem? O backup? Como é que está teu backup? E na vida, a gente também é assim. E a gente tem que ficar recalculando rota e usando o Waze na nossa cabeça, na nossa vida, fazendo uploads de dados e aprendendo cada vez mais e podendo potencializar aquilo que já é nosso, mas que a gente tem que melhorar para colocar em prática. Isso é Power Skills. É a tua autogestão, o teu autogerenciamento, a tua autoliderança, a tua forma de poder melhorar aquilo que já existe. E isso é inteligência artificial. É potencializar aquilo que já fazemos bem, mas que podemos, com uma ajuda das máquinas, acelerar para trazer mais resultados na vida, no trabalho, no dia a dia. E se a gente for pensar, eu uso a inteligência artificial todos os dias, né? Efetivamente todos os dias.
E vocês também, tá? Porque existem vários tipos de inteligência artificial. O próprio smartphone já tem inteligência artificial. Só que é um tipo que a gente já se habituou. Mas vocês lembram, cá pra nós, unhas compridas, quando surgiu esse dito desse celular que não tem botão? O de vocês estão chegando a dar uma riscada com a unha? Eu batia o anel de vez em quando, todo riscado. A gente se adaptou e a adaptação é a nova realidade. Existe uma revolução acontecendo nas profissões no mundo, em que muitas empresas estão reformulando totalmente seus negócios para atingir as novas posições necessárias para as pessoas. A gente tem, como a colega falou, a gente tem toda a questão da medicina sendo revista. E aí as pessoas estão vivendo mais, tratamentos melhores, pesquisas estão sendo feitas e direcionadas para doenças que 100 anos atrás matavam. Então, muita coisa melhorou. Só que essa população mais velha, essa população de 60 a mais, o que nós vamos fazer com esse povo? Surge uma nova economia, surgem novos postos de trabalho, surge uma oportunidade que para alguns ainda é ameaça, mas para quem tiver visão é oportunidade, porque a gente precisa englobar esses novos negócios. A gente tem que olhar o que a população precisa, o que os 60 a mais precisam. Né? Uma pessoa me perguntou esses dias, mas o que tu vai falar lá, né, nos Portugal, o que tu vai falar lá? E eu falei, olha, eu vou falar uma coisa que eu já vou te falar. Tá vendo na tua loja, eu tava olhando uma saia, né? Tá vendo na tua loja, tu percebeu que não tem rampa? E como é que fica o pessoal mais idoso que anda de bengalinha, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, né? Como é que fica? Eu não tinha pensado nisso, é disso que eu vou falar. Eu vou falar de adaptação, eu vou falar de flexibilidade, eu vou falar de um olhar diferente para o ser humano e de um olhar diferente para as máquinas. Inteligência artificial é o nosso complemento, é aquele que vai estar auxiliando e ajudando, não é a nossa vida ali, mas ela vai complementar aquilo que a gente quiser deixar, ponderar para e conseguir utilizar. Uau! E olha só, isso não significa que é num lugar somente. Vocês já perceberam que ela está no mundo? Então não é algo que é específico de um local ou de outro. Ela chega muito rápido, numa velocidade muito alta. Ju, eu vou pedir para você ficar em pé e você deixar as suas últimas palavras para nós. Vamos ficar em pé, seguir o modelo da Selma, né, gente? Despertar esse corpo. Eu acho que as meninas cobriram bastante tudo que a gente precisava realmente expor. Existe uma polêmica muito grande. Eu até queria perguntar. Vamos levantar a mão assim, rapidinho. Quem aqui é a favor da inteligência artificial? Uau, como vocês estão modernos, gente. Tem alguém que não é a favor, que tem medo, por qualquer motivo que seja, ou receoso? Perfeito. Eu acho super válido. É aí que a gente faz a diferença, porque a gente tem que ter esse medo realmente. Porque hoje a gente tem pré-adolescentes se comparando a avatares, querendo fazer cirurgia plástica porque estão descontentes. Nós temos influencers que estão ganhando rios de dinheiro e nem existem. E enquanto tudo isso acontece, claro, muito bom para a saúde, para a educação. Na educação também a gente está com algumas questões aí para pontuar, porque favorece a inclusão para quem tem necessidades específicas. Então eu vi em algumas feiras de tecnologia softwares incríveis e as crianças podendo acessar as lições com os olhos, com a câmera do olho. Gente, aquilo é maravilhoso. Então, só por curiosidade, alguém sabe aqui qual foi a indústria que mais se desenvolveu no ano passado? A do silêncio. 40 mil dólares. Milhões, perdão. Faltou alguns zeros aí. Como, né? Através de headset com cancelamento de ruído. Então tá todo mundo, né? A gente quer dominar o mundo, a gente quer ter participação digital, a gente quer fazer acontecer, mas todo mundo também quer paz. Voltar para dentro. Vamos deixar a inteligência artificial reguladinha,
bacana, trabalhando pra gente, ajudando nessas novas profissões e tudo mais, pra gente ter o nosso tempo, né, de fugir pro bangalô lá nas Maldivas e relaxar e se conectar com a gente mesmo, voltar a ter inteligência emocional, ter tempo, né, para as nossas coisas, pro que vale a pena, pro network, pros relacionamentos humanos. Esse é meu ponto. Muito obrigada, Ju. E como é importante o que a Ju falou, né, do equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. A tecnologia está aí. Só que a nossa alegria e a nossa felicidade não está na frente de um smartphone. Não está na frente da tecnologia. Está nas pessoas que nós amamos. Está nas pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Que a partir do momento que a gente perde um ente querido, o que acontece? Joga tudo fora, não faz sentido para nós. Então a tecnologia ela é importante, ela tem que estar para que a gente possa até resguardar vidas, sim, aproveitando essa tecnologia, mas nós não podemos chegar num restaurante e todo mundo ficar no smartphone. Nós não podemos chegar nas nossas casas e nas nossas residências e cada um ir para um quarto, que é o que está acontecendo na modernidade. A gente precisa parar, como a Ju falou, olhar para dentro, olhar o que faz sentido na vida da gente. A tecnologia não vai roubar o nosso espaço, mas ela pode roubar a nossa amizade com os nossos filhos, a nossa companhia com o nosso companheiro, com o nosso esposo, com quem seja. Ela pode roubar, se a gente deixar. Então vamos parar, olhar para dentro e ver o que faz sentido na nossa vida. E aí a Marina vai finalizar o dela também, levantar um pouquinho para nós. E ela tem propriedade para falar isso, né? Porque ela resgatou a vida. Você imagina uma pessoa falar para você, não uma pessoa qualquer, um médico, falar para você que você tem 6 meses de vida. O que você faz? Você vai para sua cama, deita e chora? Você vai sair lamuriando, reclamando? Ou você vai procurar um outro profissional, e profissional cada vez mais capacitado para que ele te mostre um outro caminho, uma outra alternativa? E foi o que ela fez. Vamos escutar um pouquinho mais a Marina? Bom, eu estava vendo, você falou que você não acredita, né? Gente, eu também não acreditava. Até 2020 eu também não acreditava. Eu tinha um celular para ligar para os filhos, ligar para os netos, e ligar para o marido. Se alguém me mandasse uma mensagem que eu não entendia, ficava do lado. E durante o período que eu fiquei doente, foi na época da pandemia, a gente já não podia sair, a gente não podia fazer muita coisa. Os primeiros 3 meses eu desliguei o celular, porque eu não queria falar com ninguém por causa da doença. Minha rede social eu desliguei. Só que eu usava o celular para fazer pesquisa sobre o câncer, sobre o que eu tinha. E eu vasculhei o mundo através de pessoas, de médicos, de remédio, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, como é que você se alimenta. A vontade de viver era tão grande que eu me apeguei nos computadores, nos celulares. E me ajudou muito, porque eu vi a estatística do câncer que eu tive, é o 4º que mais mata no mundo. Mas eu tinha possibilidade de 90%, a medicina já falava. E eu estou aqui, perfeita, inteira, sem recorte, sem nada. A inteligência emocional me deu vida, fora a medicina e os médicos, claro. Mas se não fosse isso, eu não sei se eu estaria viva aqui hoje. Porque pelo ser humano, eu tinha só 6 meses de vida. Pela inteligência, eu estou aqui. Então, eu espero que no futuro, os meus netos, os meus bisnetos, saibam aproveitar. Só que tem um porém, eu não sou viciada. Nem a nossa mentora falou, eu moro no paraíso, numa serra, no meio do mato, eu tenho bichos no meu quintal. Eu não fico o dia inteiro. Só que hoje eu faço cursos pela internet, eu faço mentoria pela internet, coisa que eu não fazia. Eu falava assim, gente, eu não consigo ficar meia hora atrás do computador vendo alguém falar.
Hoje eu fico 2 horas. E adoro fazer cursos. Eu voltei a viver com a inteligência emocional. Desculpa. Também, gente, é emocional, mas artificial também. Isso mesmo, muito bom. E é muito bom a gente vivenciar e identificar na prática, né? Porque nada como uma pessoa que passa por algo e nos mostra. Porque uma coisa é você ler, você escutar, mas aqui, ó, você falando e você vivenciando, você mostra para nós essa vida, essa liberdade que a gente tem de conversar com o outro. Porque você poderia estar contando aqui, eu poderia estar te ouvindo nas redes sociais, mas não. Você está aqui nos mostrando. E isso faz sentido para nós. Isso é a conexão. Você, Cássia, fala um pouquinho para nós agora. Você fala tão lindo, tão gostoso de escutar, uma voz tão doce, tão carinhosa. Ai, que bom, Jesus, vai dar mais gritada, né? Tudo estratégia, tudo estratégia. Gente, então eu tô muito preocupada, assim, com a juventude, né? Mas olha só, eu sou super adepta à inteligência artificial, utilizo pra caramba, sempre utilizei. A minha carreira foi um pouco disruptiva, foi um pouco diferente, né? Porque eu comecei com mentores do mundo por causa de um trabalho voluntário, né? Então eu já trabalhava com mentores do mundo inteiro e até tem uma história muito engraçada que um deles um dia chegou aqui no Brasil e ele trouxe um negocinho. Vou largar aqui. Ele trouxe... Não, eu moro no Brasil. Só que eu moro no sul do Brasil, que não ajuda muito na minha carreira, tá? Por quê? Porque a nossa mobilidade a nível Brasil está em São Paulo para tudo, né? E lá no sul do Brasil eu tenho que pegar várias etapas até poder chegar realmente no destino. Mas enfim, isso ainda não chegou. Mas aí eu ia comentar que ele pegou um negocinho, chegou assim, tá aqui a palestra, né? A gente vai reunir lá, sei lá, 1000 estudantes e tá aqui a palestra. Um negocinho, que era um pendrive. Eu nunca tinha visto um pendrive. Aí a gente se olhou e, ok. E o que a gente faz com isso? Bota no computador, aí aqueles gabinetes, né? Mas tem onde botar isso? Tem, claro que tem, vamos procurar. Enfim, a gente não tinha entrada de pendrive ainda. A gente ainda usava disquete. Não era nem CD. Amiga, tamo junto. Tamo junto. E assim, eu comecei a despertar isso. Eu tenho um irmão que ele é superdotado. Então, ele entendia mega, super, ultra de informática e tal. E ele lia, minha mãe lia os livros para ele e não entendia a patavina, né? E ele entendia tudo. Ele me alfabetizou, para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, e aí, o que acontece? Eu percebo que existem muitas formas saudáveis e não saudáveis, mas essa é a luta do ser humano. É o equilíbrio. A gente vive buscando equilíbrio e fica apavorado quando alguma coisa tira o nosso equilíbrio. Mas de quem que é a potência, o poder de sair do celular e ir para a vida? De baixar o celular e olhar para o filho antes de se passarem 10 anos, ele nem está mais ali porque ele já tem outras coisas para fazer. O poder é nosso. E este equilíbrio a gente vive buscando. Lá, nos antigamente, lá nos anos 40, chegou a TV. A TV vai destruir as famílias. Não, gente, não é a TV. Não é o celular, não é a tecnologia, não é a inteligência artificial. Por isso, olhar para as nossas competências é tão importante. E ver aonde a gente precisa ajustar e organizar. E sim, eu estou preocupada com essa nova geração. E aí agora eu pego o livro de novo. Pensem que vocês não viram essa cena, que eu já estava com o livro na mão. O Psicologando, ele surge dessa inquietação, dessa coisa borbulhando, preocupada com o pessoal que está vindo. E é um livro feito por psicólogas, contando que existem muitas formas de psicologar. De poder trazer a psicologia à frente também das profissões como um todo. Porque hoje existe psicoarquitetura, hoje existem muitas outras formas de psicologar. E quanto mais a gente tiver com a saúde mental em dia, mais a gente consegue lidar com as coisas sem olhar para elas como ameaças, sem medo, lidando.
conseguindo gerar conflitos, conseguindo gerar, assim, gestar nossos próprios conflitos, nossas próprias dores e angústias. Então, apresento para vocês o Psicologando como algo que eu acredito que vai ajudar muita gente, principalmente em idade escolar. Quando eu vou nas escolas, né, e faço parte de um livro que foi best-seller há pouco tempo, há um ano, em que eu conto a minha história, e eu vou nas escolas falar de profissão, contar o quanto foi importante, algumas coisas voluntárias, aquilo que me ajudou, enfim, eu fico apavorada. Por quê? Primeiro, porque eles não conseguem não ter um impulso. Segundo, eles são carentes de informação na era da informação. Eles não sabem onde buscar, porque é tanto lugar para buscar que eles perderam o filtro. E cabe a quem ajudar essa galera? Cabe a qual pessoa poder dar um direcionamento? É a gente. Então é a gente que tem que fazer esse papel. Então convido todo mundo a poder usar sim a inteligência artificial de uma forma inteligente, empoderada, com as suas power skills alicerçadas, para a gente construir realmente aquilo que a gente tem como premissa de um mundo melhor. Uau! Poder estar com vocês. Olha só que painel maravilhoso! Inteligência artificial. Então, eu costumo dizer que a mudança começa em você. A mudança começa quando você abre aquela chavinha que tem dentro de você. Dentro de nós tem uma porta, tem uma chave, que a gente começa a se conectar consigo mesmo. Você já parou para pensar que a mudança começa quando você decide? Quando você tem o seu propósito muito bem definido e sabe aonde você quer chegar? A tecnologia ela é excelente, mas nada como nosso pensamento, nosso sentimento, a nossa vontade e a nossa emoção. Porque eu também costumo falar do chave, do conceito de chave. O que é? Conhecimento é bom, habilidade maravilhoso, atitude, mas nós precisamos da velocidade e também precisamos do entusiasmo. Como é que está o seu entusiasmo aqui? Você verdadeiramente está entusiasmada? Ou qualquer pessoa que chega perto de você te desanima? Você tem que ser a sua maior inspiração, você tem que ser a sua maior motivação. Se todos os dias você for 1% melhor, no final do ano, você vai estar 365%. Se todos os dias você arrumar, vou fazer uma interpretação aqui, a sua gaveta, por exemplo, se todos os dias você arrumar uma gaveta, no final do ano a sua casa está toda organizada. Então funciona, 1% ao dia, funciona. E que possamos cada dia aumentar essa porcentagem, para que a gente seja mais feliz, para que a gente viva como Deus nos fez para ser, para que a gente possa brilhar, para que a gente possa inspirar e assim viver essa vida completamente abençoada e feliz. Obrigada, nosso painel foi encantador. Por quê? Porque fala sobre vida, é a tecnologia, mas acima de tudo é a nossa vida. Palmas para as meninas, palmas para vocês.